Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Linha de Frente. E hoje o episódio é para quem acredita que justiça social se constrói todos os dias com conhecimento, empatia e, claro, muito propósito. Vamos falar sobre um tema que toca diretamente na vida das pessoas, principalmente de quem mais precisa: direito previdenciário. Por trás de cada processo existe uma história, uma luta, um sonho que busca amparo e, claro, muita dignidade. E para nos conduzir nessa conversa profunda e transformadora, eu recebo uma mulher que é referência na área, apaixonada pelo que faz e movida pela missão de garantir o direito e mudar a realidade das pessoas, principalmente na aposentadoria. Com uma trajetória sólida, uma fala firme e um coração muito sensível, ela mostra que a advocacia é muito mais do que técnica, é vocação. Hoje, no episódio do Na Linha de Frente, eu tenho a honra de conversar com a doutora Adriana, advogada previdenciária, para falar sobre o poder do conhecimento jurídico em defesa da vida e da justiça. Seja bem-vinda, doutora Adriana. Eu que agradeço a rica oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência profissional, da minha experiência no escritório com os meus clientes de vida, para que possa alcançar pessoas que estejam precisando de uma ajuda previdenciária e profissional e que possa alcançar mulheres, mães e pessoas que querem se aposentar futuramente com dignidade. Então, já percebeu que hoje vai ter muita troca aqui de conhecimento. Então, a gente já vai começar aqui essa troca de conhecimento. E aí eu te pergunto, doutora Adriana, o STF, ele decidiu que não há mais carência mínima para as autônomas receberem salário maternidade. Olha que grande conquista! Na prática, o que muda para as mulheres contribuintes individuais e facultativas? Essa decisão, ela foi um marco na esfera previdenciária para as mães, contribuintes individuais e facultativas. Porque antes dessa decisão do STF, era exigida, no mínimo, 10 contribuições para que as mães tivessem direito ao salário maternidade. Agora não mais, ou seja, nós equiparamos as mães contribuintes individuais e facultativas com as mães que são CLT, as de contratos formais. Por quê? Porque agora não se exige mais as 10 contribuições, basta somente uma. E isso foi um grande avanço. O STF declarou inconstitucional essa exigência dessa carência excessiva de 10 mensais para que as mães pudessem ter direito ao salário maternidade. Então, hoje não há mais essa obrigatoriedade. Com uma contribuição, você, mamãe, contribuinte individual, autônoma, facultativa, você já pode ter direito ao seu salário maternidade. Nossa, isso é um grande marco ali no direito de nós, mulheres, empreendedoras, mães, né? É incrível. Só que muitas mulheres tiveram esse pedido negado, principalmente por essa falta de carência antes dessa decisão ali do STF, né? E esses casos de pedidos negados, eles podem ser revistos? E o que é necessário para pedir essa revisão, doutora? Essa é uma excelente pergunta. Inclusive, recebo questionamentos todos os dias assim no meu escritório. Bom, vamos lá. Para aquelas mães contribuintes individuais que tiveram os seus pedidos negados desde abril do ano passado, de 2024, já podem pedir uma revisão administrativa ou judicial, sempre com a ajuda do profissional, porque o advogado previdenciário, ele vai analisar se de fato houve contribuição, se essa mãe ela estava na qualidade de segurado no momento do parto, que é do fato gerador, para ter direito ao salário maternidade. Então, pode sim, todas as mães que tiverem essa dúvida, que foram negados os seus benefícios de abril de 2024 até a decisão do STF,
pode pedir revisão, sim, do seu benefício administrativamente ou até judicial, se assim o INSS permanecer negando na esfera administrativa. Isso foi um grande marco, um avanço também. Por quê? Porque a gente consegue vislumbrar que a necessidade da maternidade, ela não abrange somente as trabalhadoras formais. As mulheres empreendedoras, como a Aradei bem disse, elas que são hoje muitas e milhares no nosso país, elas antigamente elas tinham essa desvantagem em relação às trabalhadoras formais. Então, se você, trabalhadora, empreendedora, contribuinte individual, facultativa, teve o seu benefício negado de abril de 2024 até o presente momento, procure a ajuda de um profissional que vai poder te orientar, analisar o seu caso, para que você possa vir a ter direito ao seu salário maternidade. Maravilha, doutora Adriana. E o empreendedorismo feminino, ele tem aumentado e crescido cada vez mais, e nós, mulheres empreendedoras, precisamos nos respaldar e nos planejar cada vez mais, porque é o maior sonho da grande maioria das mulheres é ser mãe, né? E conciliar o empreendedorismo com a maternidade é um dos grandes desafios de nós mulheres. E falando sobre esse planejamento previdenciário feminino, doutora Adriana, como que a doutora ou uma advogada pode ajudar as mulheres a se prepararem melhor para a maternidade, claro, sem comprometer essa proteção ali previdenciária? Como que pode ser feito esse planejamento, doutora? Eu sempre costumo frisar e deixar bem claro que o planejar, seja em qualquer área, eu brinco muito com os meus clientes, né? A gente planeja uma viagem, a gente planeja com antecedência um casamento, a compra de uma casa. Então, por que não planejar um benefício do INSS, uma futura aposentadoria? Quem se planeja não fica à mercê somente do INSS. A esfera previdenciária, ela é uma esfera, muitas vezes, injusta, com aqueles que, infelizmente, durante anos, trabalharam a sua vida inteira, chega no final da sua vida, na velhice, tem aquela expectativa, aquela perspectiva de ganhar uma aposentadoria viável e honesta e justa para poder se manter, parar de trabalhar para se manter, e chega na hora do benefício e infelizmente ficam frustrados. Por que essa frustração vem? Por conta da falta do planejamento, seja para uma aposentadoria, seja para um benefício sim de salário maternidade. Inclusive, eu tenho recebido muitas mães que já estão para ter neném, muitas grávidas autônomas que pararam de trabalhar de carteira assinada e querem ter uma expectativa de um salário maternidade. Então, com essa decisão do STF, inclusive, elas podem fazer uma única contribuição antes do parto. Isso, com planejamento, será possível da forma correta. Não basta somente fazer contribuição, porque a contribuição errada, e isso também faz muita diferença na hora de conquistar o benefício, a contribuição errada, ela prejudica, e você pode estar pagando, gastando dinheiro, tirando do seu bolso e, no final das contas, não ter direito ao salário maternidade. Então, o planejamento, ele é essencial. A busca por um profissional previdenciário que vai poder te orientar da forma correta, vai analisar o seu caso individual, porque eu também sou aquela profissional, e eu gosto de ser com os meus clientes, que eu analiso cada caso como um caso único. Porque aquela pessoa, por mais que ela seja um trabalhador e um futuro aposentado, ela teve anos ali de contribuição, de trabalho, que precisam ser considerados na hora do planejamento. Então, planejar é a chave do sucesso para um benefício previdenciário correto, justo e da forma que a pessoa espera. Então, se planeje, porque você tem essa oportunidade.
As leis e o judiciário estão trabalhando cada vez mais, Sim. assim como os advogados, para você ter cada vez mais direitos, e isso é uma grande conquista, né? E o âmbito do direito previdenciário, ele é muito amplo, né? Então, ele abrange ali muitas questões. Então, nós falamos ali sobre o feminino, sobre a maternidade, mas a doutora Adriana tem uma grande questão também, que eu acho muito importante a gente falar aqui sobre, que é a fibromialgia. Então, essa doença, ela foi reconhecida para fins previdenciários e assistenciais. Então, doutora Adriana, por que esse reconhecimento é tão relevante e o que muda ali na esfera previdenciária, principalmente nas perícias médicas em relação a essa doença? A fibromialgia, as pessoas que sofrem dessa doença, eu tenho alguns clientes que inclusive me contrataram para dar prosseguimento aos benefícios previdenciários, elas são pessoas invisibilizadas. Por quê? Porque principalmente a fibromialgia, ela é uma doença em que os aspectos dela são invisíveis. Ou seja, os sintomas, eles não são aparentes e físicos, eles são internos. Assim como a fibromialgia e outras doenças, principalmente emocionais, que estão ganhando aí em mais de 70% dos benefícios previdenciários, tanto de incapacidade temporária, permanente até o BPC, essas pessoas elas estão agora ganhando voz. E essa conquista da fibromialgia ser reconhecida a partir da portaria interministerial número 38 de 2024, as pessoas que sofrem dessa doença, elas podem ser agora inseridas no critério de deficientes. Ou seja, benefícios como a aposentadoria da pessoa com deficiência, que antes não era possível, agora já é. Então, a gente abre um caminho, digamos assim, para que as doenças chamadas invisíveis, elas hoje tenham um lugar, um espaço muito mais constante na visão até dos legisladores. Porque a fibromialgia ganhou esse espaço, mas ela vai abrir caminhos, e eu creio nisso, para várias outras doenças tidas como invisíveis, mas que acometem a maioria das pessoas hoje, dos brasileiros. Então, isso foi um grande marco, Aradei, a fibromialgia ser reconhecida. E o profissional, o advogado previdenciário, ele precisa não só do olhar técnico, ele precisa também do olhar humano. Ele precisa ter aquela sensibilidade de entender, ou seja, pedir laudos específicos, inclusive depoimentos de como funciona o cotidiano, o dia a dia daquela pessoa que sofre da fibromialgia, daquela incapacidade para as obrigações diárias simples. Eu tenho uma cliente, inclusive, que ela é motorista de ônibus. Ela está encostada, ela está com auxílio doença já há 2 anos, ela tem fibromialgia, nós conquistamos o direito dela ter o benefício por incapacidade temporário, só que agora nós já estamos vislumbrando uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Porque apesar dela hoje estar em gozo de benefício previdenciário, ela pretende se aposentar futuramente. Então, olha só o leque de oportunidades, principalmente para o advogado previdenciário, nessa esfera que está sempre atualizado e sabe que tem que ter esse olhar humano para cada especificidade das doenças que hoje estão acometendo a maioria dos brasileiros. Isso é muito importante, doutora Adriana. Precisa, além do olhar humano, também de muita estratégia, porque como a doutora falou, são doenças invisíveis, né? Então você precisa de um advogado que tenha esse olhar ali estratégico para conseguir ali garantir que o laudo médico seja ali totalmente ali, tenha ali de fato um peso muito importante e necessário ali na hora do processo. Né? Por isso a importância de contratar um ótimo profissional, com olhar humano, com estratégia, para garantir
de fato, ali os seus direitos. Em 2024 e agora também em 2025, nós tivemos algumas mudanças em relação ao BPC e ao LOAS, né, doutora? Então, quais são os principais pontos que o público precisa entender sobre essas mudanças que tivemos nesses 2 anos, doutora? O BPC, ele hoje é o benefício assistencial mais importante da Previdência Social. Nós estamos falando de milhões de brasileiros que podem vir a ter direito, que têm direito e não sabem disso. O BPC, só esclarecendo inicialmente, o fundamento dele, ele não é uma aposentadoria. E eu gostaria de deixar isso bem claro, por quê? Porque isso também é uma das perguntas que eu mais recebo no meu escritório. E com certeza você já deve ter se feito essa pergunta ou conhece alguém que já falou o seguinte: mas aquela pessoa que nunca trabalhou na vida, ela se aposentou quando fez 65 anos. Eu conheço, doutora, inclusive tem clientes que debatem comigo sobre essa questão. Doutora, mas eu conheço o meu vizinho, ele tem 65 anos, nunca trabalhou para o INSS, nunca contribuiu e se aposentou. Não, isso não existe. Não há a menor possibilidade de uma pessoa que nunca tenha contribuído para o INSS se aposentar. O que aconteceu foi que essa pessoa, ela chegou na idade de 65 anos, pela questão do critério de renda também, ela se enquadrou no benefício assistencial de prestação continuada, que é o BPC. Então, só esclarecendo esse ponto muito importante, que o BPC, ele não é aposentadoria, tá? E ele é um dos benefícios assistenciais mais importantes e tivemos grandes mudanças do ano passado, de 2024, até agora. E quais foram essas mudanças, doutora? Por exemplo, a obrigatoriedade da biometria. Então, hoje, inclusive, eu estou com um caso desse lá no escritório. O meu cliente, ele não tem o cadastro biométrico, então nós entramos com o BPC, ele está providenciando essa biometria para que a gente possa dar prosseguimento, porque hoje é obrigatório, tá? A inscrição no CAD único também. A questão do critério de renda per capita, as variações também foram mudanças bem significativas que tivemos no BPC. Claro que, volto a falar, o advogado previdenciário, ele é aquele advogado profissional que precisa estar em constante aprendizado, em constante atualização, porque quase todos os dias nós temos aí mudanças significativas. E o BPC, por ser hoje um dos benefícios mais solicitados para o INSS, está aí também em constante atualização e quase sempre a gente tem normas e regras que vão se atualizando. E isso garante cada vez mais estratégias assertivas para você garantir o direito ali previdenciário de quem realmente precisa, né, doutora? E teve um cancelamento automático do PPC por variação de renda que deixou de existir, né? Então, como que essa alteração, doutora, reforça a segurança social e a dignidade? Essa foi uma excelente atualização que tivemos. Por quê? Porque antes, qualquer variação na renda, ela causava um cancelamento automático no BPC. Hoje, não acontece mais isso. Por exemplo, aquela família que existe um integrante que recebe o BPC. Se houver qualquer variação momentânea, doutora, mas que exemplos de variações momentâneas? Vamos lá. Uma ajuda de um familiar, por exemplo, alguém da família resolve naquele mês ou durante um curto período ajudar com um valor mensal, ou então o pai ou a mãe de algum filho que esteja em recebimento de BPC consegue um bico,
né? Acontece muito isso, principalmente nas classes mais vulneráveis, né? De baixa renda. É a pessoa que não trabalha de carteira assinada, mas faz bicos, faz pequenos serviços, uma vez na semana, 2 vezes na semana. Então, essas variações hoje, elas não acarretam o cancelamento automático do BPC. E para mim, como advogada previdenciária, eu fico muito feliz de ver essas atualizações, essas mudanças para o bem da população, para o bem daquele mais vulnerável da sociedade, que realmente necessita daquilo para sobreviver, para pagar uma conta de água, de luz, porque existem critérios de renda que, por exemplo, para você ter direito ao BPC, uma família com 4 integrantes, nós estamos falando aqui, por exemplo, de um pai com uma mãe e 2 filhos. Eles não podem ganhar mais do que R$ 400 por pessoa daquela família. E hoje, como você sobrevive com 400, R$ 500 uma família de 4 pessoas? Óbvio, é claro que aquele pai, aquela mãe vai fazer suas diárias, seus bicos, né? Vai dar seu jeito para poder colocar o pão na mesa daquela família, dos seus filhos, o arroz, o feijão. Então, essas mudanças, elas vêm para nos confortar. Por quê? Porque a gente percebe que, além da questão técnica, há um olhar social, há um olhar do legislador, do judiciário para essas famílias que precisam daquele benefício para sobreviver. Quanta importância essa mudança, então, né, para diversas famílias que precisam ali daquele jeitinho para conseguir driblar ali faturas, contas que chegam ali a todo momento, Sim. né, doutora? E para fechar, olhando ali para o futuro da advocacia previdenciária, quais tendências você acredita que vão marcar os próximos anos? Tanto em termos de legislação, claro, quanto também ali em termos de postura profissional. Eu costumo dizer que a advocacia hoje, ela está muito automatizada. Cada dia mais, nós temos visto automatização de processos. Próprio na esfera previdenciária, por exemplo, com a entrada de forma digital no meu INSS, nas plataformas digitais. Só que o profissional do futuro, o advogado previdenciário que terá sucesso, é aquele que vai saber, sim, da parte técnica, o bom profissional, que não somente vai ler notícias, porque notícias a gente lê até nos jornais, na televisão, mas o advogado previdenciário, ele precisa entender de gestão de escritório, ele precisa compreender as plataformas digitais, principalmente do meu INSS. E olha que interessante, no caminho para fazer esse podcast, hoje, nós tivemos uma atualização na plataforma do meu INSS. Então, o advogado previdenciário, ele precisa se atualizar todos os dias. Hoje, nós tivemos, por exemplo, um grande marco na advocacia previdenciária para os profissionais, de que será possível, a partir do dia 13 de novembro de 2025, a procuração digital. O que significa isso, doutora? Ou seja, o advogado ele não vai mais precisar ficar dependendo de ir na agência do INSS para ter acesso a um processo do seu cliente. Ele não vai precisar ficar implorando pela senha do INSS, e isso é uma questão que eu tenho grande dificuldade, principalmente com os meus clientes mais vulneráveis, analfabetos, em que eu preciso da senha do INSS para ter acesso ao processo dele, às informações, e ele não consegue me fornecer isso de pronto. Agora sim, a procuração digital vai dar acesso aos representantes e aos profissionais as informações do cliente no meu INSS, bastando ele autorizar
no próprio sistema, na própria plataforma. Essa é uma atualização que veio sim beneficiar também os profissionais e até os segurados. Então, Aradei, o que eu acredito é que a advocacia previdenciária, ela hoje está muito híbrida. Ela é aquela advocacia muito automatizada, mas que vai depender daquele profissional que tiver um olhar humano, um olhar com empatia, não somente para números, não somente para laudos. Ah, eu sei mexer muito bem na plataforma do INSS, mas não sabe analisar profundamente a dor que aquela pessoa está passando. Então, profissional do futuro. E pode escrever isso que eu estou falando e vai ficar registrado e gravado. E eu falo de um futuro próximo, daqui a 5 anos no máximo, os profissionais que de fato vão ser considerados profissionais de sucesso na advocacia previdenciária. Eles vão saber sim de processos, de automatização, mas eles precisam entender de pessoas. Olha que inspiradora essa conversa foi. Agradeço por você ter aceitado o meu convite de participar desse podcast. E agora, para finalizar, de fato, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, aquele cliente que já teve seus benefícios recusados, que está com dor de cabeça, que não consegue ali dar seguimento a esse processo previdenciário, a garantir ali os seus direitos. Então, qual mensagem você tem para deixar para esse seguidor? Eu estou muito honrada, mais uma vez, pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento. O que eu posso dizer para você hoje? Que encontra-se numa posição de vulnerabilidade, sofrendo sim emocionalmente, sofrendo com alguma doença física, com algum diagnóstico, o INSS negando o seu benefício, dizendo que você não tem direito, não se desespere. Porque esse olhar humano, somente o profissional vai conseguir ter e te orientar e te ajudar. Então, por mais que o INSS diga que você não precisa de ajuda profissional para dar entrada no seu benefício, você precisa sim. Se você quer conquistar de forma justa e honesta, procura um profissional que esteja apto a te orientar da melhor forma possível e não perca jamais as suas esperanças, porque com estratégia, com olhar técnico e humano, você vai conquistar o seu benefício da forma como você espera. Maravilha, doutora. Você que está aí nos assistindo, aguarde que em breve terá um novo episódio do podcast Na Linha de Frente. Até mais. Tchau, tchau.